Olá, eu sou Tony Abreu e nós estamos dando continuidade ao semear agora com as bem-aventuranças. A nossa primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Jesus, após ficar os 40 dias do deserto, fazendo uma profunda reflexão, um profundo mergulho em seu espírito, da sua missão aqui na Terra, ele saiu de lá e foi ter contato com o povo. É quando ele começou a se mostrar para o mundo. E o primeiro pronunciamento dele público foi através do Sermão da Montanha. Então ele sobe até lá e começa a falar uma das maiores pérolas espirituais que a humanidade já ouviu. É um poema, né? E no dizer de Mahatma Gandhi, que não era cristão, ao entrar em contato com as bem-aventuranças, ele afirmou o seguinte: que mesmo que toda a literatura espiritual tivesse se perdido e restasse apenas as bem-aventuranças, não havia perdido nada. Ou seja, ele conseguiu ver, na grandeza de espírito que ele também era, que nas bem-aventuranças contém o roteiro seguro, ou realmente aquilo que é precioso para o nosso desenvolvimento espiritual, rumo à nossa bem-aventurança, rumo à nossa felicidade, né? Então, o que a gente pode entender então por pobres de espírito? A gente vê que, de uma maneira mais coloquial, mais simples, muita gente usa isso de uma forma pejorativa, quando olha para alguém de uma forma com desdém, aquele pobre de espírito como sendo alguém menor, né, que merece às vezes desprezo ou alguma coisa do tipo. No entender de Jesus, ou no que ele quis dizer, é exatamente algo muito diferente. Pobre de espírito ou em espírito é aquele justamente que é humilde, aquele que é simples, como as crianças, ou semelhante às crianças. Tanto isso é assim que Jesus dizia: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Querendo dizer que não que a gente deva ser criança, infantilizado, mas que a gente deve, semelhante a como as crianças são. Elas olham o mundo sem ego, elas olham o mundo com simplicidade, elas aproveitam as coisas como elas aparecem, né? Elas estão inteiramente aqui presentes. Então, é nesse sentido que a gente deve estar presente, com simplicidade e sem se encher, sem ser rico de ego, né? Que é o que acontece muitas vezes, o que diz no texto, quando Jesus fala disso, que são os doutores da lei, aqueles que se acham sábios, né? E que na verdade estão com os ouvidos fechados para as grandes verdades do Espírito, e que só os simples, aqueles mais simples, é que conseguem ouvir a sua mensagem, justamente porque são aqueles que estão estrupiados, humilhados, adoentados, acamados, desiludidos, enfim, que foram abatidos pelo Espírito, que estão realmente no estado de desilusão das coisas do mundo, que justamente é o que nos engana. Quem é considerado grande é quem realmente possa ter um título, uma titulação acadêmica, ou que participa de uma elite intelectual, ou que é famoso, ou que é rico financeiramente, ou que ocupa uma posição social, alguém que faz muito sucesso. Isso muitas vezes é confundido com grandeza. E na verdade a maior grandeza são aqueles que são simples, é o oposto disso. É quando a gente é simples de tanta coisa, a gente olha com serenidade, com tranquilidade. Então, a você que está aí sofrendo, que se sente às vezes injustiçado, que às vezes não entende por que de tanta dor, por que você está atravessando por tantas dificuldades, Jesus vem falar justamente para você, no sentido de trazer esperança, que se você realmente atravessar isso com resiliência, se abrindo à espiritualidade, se abrindo a esse movimento cósmico divino que sempre está ao nosso favor. Jesus dizia: vós sois deuses, vocês têm uma herança, podem ser grandes, tanto fazer coisas que eu faço e muito mais, porque ele, quando traz essa mensagem, ele
procura nos mostrar o nosso futuro, o nosso destino. E o nosso destino é a grandeza espiritual. O nosso destino é a bem-aventurança, é a felicidade. Mas para isso a gente tem que confiar que os desafios da vida são formas de fortalecer nosso espírito. Do mesmo jeito que um ferro, que às vezes a gente é muito duro, a gente é muito rígido na nossa forma de pensar, no nosso ego. Então precisa de algo muito quente, algo que derreta essas carapaças que nos fazem presos às ilusões. E quando a gente se desilude, e através de um ferreiro, que é a mão divina, que é através justamente que esquenta, que faz com que o ferro, com que a gente amoleça das nossas rigidezes internas e a gente consiga e comece a olhar a vida de uma maneira mais simples, é aí que a gente vai ter acesso ao reino de Deus, aos estados de consciência que nos traz felicidade. Tá? Então, para encerrar, eu gostaria apenas de deixar para vocês uma fala de Karl Renner, que ele dizia: você não vai ser lembrado por aquilo que você diz, não vai ser lembrado pelo que você fizer, mas você vai ser lembrado pelo que você fizer as pessoas sentirem. E que a nossa presença seja um perfume que traga para quem está à nossa volta alegria, felicidade, esperança e se sintam amadas e se sintam pertencentes. Um beijo para vocês e até a nossa próxima bem-aventurança.